O ano de 2025 começou com o pé na porta para quem é fã de terror. Logo de cara tivemos a estreia de Nosferatu, de Robert Eggers, o aguardadíssimo remake do clássico de 1922 de Murnau. E é justamente sobre ele que nós vamos bater um papo hoje aqui. Só que antes, seguindo aí essa esteira de estreias, de lançamento, estamos inaugurando o nosso canal Artilharia Geek, onde vamos falar sobre tudo relacionado à cultura pop. Eu sou Átila Villarrio. Eu sou o Felipe Camadoc. E o nosso papo continua depois da vinheta. Assistimos Nosferatu de Robert Eggers. E aí? Fala o que tu achou. Isso aí já era a gente vinha batendo um papo, né, sobre esse esperado desse filme, né? Uhum. Que é um diretor que eu já adianto que, cara, eu admiro muito. É um diretor dessa nova geração de terror e tudo mais. É um cara que, para mim, chegou já mostrando a que veio com A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte. Cara, já vou logo adiantando que eu sou fã do cara, então, enfim. Mas vamos lá. Você já disse tudo, cara. Pô, o que você podia esperar de um diretor que faz A Bruxa, que faz O Farol e que faz O Homem do Norte? Você esperaria o quê? Uma bomba? De jeito nenhum, pô. Um filmaço. Nossa opinião aqui, nesse ponto aqui, a gente concordou totalmente, filmaço. Não concordo com algumas dessas críticas. Claro, cada um tem a sua opinião. Gostar ou não gostar, isso é de cada um. Mas algumas críticas que eu ouvi aí, tanto de críticos profissionais quanto de youtubers e tal, que esse filme é muito parado, não tem, você perde a imersão, que não sei o quê. Eu, sinceramente, eu não concordei. Para mim, cara, eu fiquei totalmente imerso no filme do começo ao fim, entendeu? Não fiquei dependendo só da aparição do Nosferatu, né, que o pessoal fala, quando ele está em cena, rouba a cena, mas quando sai, fica aquela coisa, aquela pasmaceira. Eu não achei isso, sinceramente. Até porque assim, até que fique claro, para quem já sabe, já assistiu anteriormente o clássico lá de 1922, ou ainda a versão que foi feita pelo Herzog em 79, né? 79, isso. Quem já assistiu, que já tem uma ideia de como é o filme. Cara, se você não assistiu, não vá ao cinema achando que Nosferatu vai ser um thriller de ação, cara. Não é. Sabe? Não é. Ele aposta totalmente no terror psicológico, né? A atmosfera. A imersão. Vide a filmografia do Eggers. O cara, ele é um diretor dessa maneira, né? Ele trabalha muito o psicológico, ele trabalha muito a atmosfera, e o Nosferatu segue essa toada. Eu achei incrível, cara. Se você não assistiu aos anteriores, né, ao clássico e ao de 79, relaxa. Você vai ter uma experiência incrível no cinema. É um filme de terror de verdade, sabe? Com tudo trabalhando para isso, trilha sonora, ambientação, atmosfera, o crescente da história, que as pessoas, né, uma das críticas que a gente ouve, né, que no terceiro ato o filme cria barrigas. Exatamente o que eu falei. Eu não achei, sinceramente. Eu fiquei imerso do começo ao fim. Não sei se é porque também eu já estava, esse filme eu já estou esperando desde, quantos anos que ele já vinha falando que é? Desde a Bruxa, né? Que depois que ele estreou a Bruxa. Eu me lembro que eu comentei com esse cara que assim, vocês vão saber disso no futuro, mas esse cara aqui é um alucinado por filmes de vampiro, né? Aí, ó. Tá aqui, ó. Nosferatu do livro. Aí, o grande, a Bíblia dos Vampiros, o pai aqui, de ó. todos. Drácula de Bram Stoker. Isso aqui é. Então, assim, desde que começou a ser ventilado essa ideia de que o Eggers faria, né, a refilmagem do Nosferatu, e na época ele já disse que ele era um cara muito fã, que era, né, uma história da qual ele era muito fã. A gente já ficou assim, porra, ansioso, cara, com a espera disso. E a gente sabe como é que é. Tem um ditado, né, que fala que em Hollywood as coisas acontecem até não acontecerem. E foi o que rolou muito isso com o Nosferatu, né? Que até eu duvidei de que isso viria à tona, porque toda vez eu ficava sabendo, o William Dafoe vai atuar, nós achávamos, no caso, que ia atuar como o Nosferatu, como o Conde Orlok, no caso. Aí depois falaram que a princípio, pelo menos, seria a Lily Rose Depp, né, que seria a atriz. Era a Anya Taylor-Joy, que seria. Aí ela, com conflito de agendas, então acabou que ela saiu do projeto. Aí ficou aquele negócio, ele fez o Homem do Norte, se não me engano, ou fez o Farol antes, não me lembro agora. O Homem do Norte, veio seguido. Então, aí foi passando, falei, esse filme aí vai sair não, esse filme aí vai virar lenda. Acabou que, graças a Deus, esse filme saiu do papel, tá no cinema.
ainda, se você não viu, recomendo muito assistir, porque é um filmaço para quem gosta de terror raiz mesmo, aquele clima gótico, entendeu? Aquela luz e sombra, uma aula de cinema para mim. Foi uma aula de cinema, entendeu? Para mim, a nossa opinião é um filmaço, entendeu? Cara, você Filmaço, tá ligado aquele meme lá do Scorsese, Absolute Cinema? É o exatamente. que você vai falar quando você sair da sessão de Nosferatu. Mas calma aí. Não vamos adiantar. A gente vai falar muito ainda sobre o Nosferatu de atual, né, do Robert Eggers, mas vamos dar uma volta no tempo, né? Vamos falar de como isso tudo começou lá de 1922, quando o Murnau lançou. Traz a história pra gente aí da Cara, versão do Drácula, o, né? o Nosferatu, cara, de 1922, do Murnau, eu posso afirmar para você que ele é o pai de todos esses filmes de vampiro, especialmente o Drácula. O único filme que teve, que falaram que assim, tem na história, que antes que foi uma adaptação do Drácula, ele se perdeu no tempo. Eu esqueci até o nome agora. Vai aparecer depois aí na edição o nome, que agora eu esqueci. Ele se perdeu, todas as cópias, não existe mais nada dele, assim, só o nome, só. Entendeu? Mas aí pode se considerar o Nosferatu, né, que foi, todo, como a maioria das pessoas sabe hoje em dia, né, que foi muito divulgado, ele foi uma adaptação não autorizada, né, do clássico do livro do Bram Stoker, né, Drácula, entendeu? Ele não conseguiu os direitos, né, da obra com a viúva, né, que até então o autor, né, o Bram Stoker já tinha falecido, acho que se não me engano foi em 1912 que ele faleceu. Os direitos ficaram As com a direitos ficaram Florence Stoker, né, com, a esposa com a dele. esposa dele, e não sei o que aconteceu lá na negociação, não sei como é que foi a situação lá, e ela não quis, recusou, não aceitou, e aí que aconteceu? Aí essa aí que vem aquela história, né? A conversa do Murnau com o produtor, né, dele, que eu esqueci agora o nome dele, é Alvin o Grau, Alvin Grau, esse, beleza. que, como muitos não sabem, o Murnau, ele foi realmente o diretor, né, que deu que tornou esse filme aí uma lenda, né? Esse filme é uma aula de cinema. Mas quem idealizou o vampiro, quem correu atrás mesmo tudo foi o Alvin Grau, que era o produtor, ele era diretor de arte também. A concepção toda do vampiro, essa aparência dele de rato, entendeu? Essa ideia da peste negra e tal, isso veio dele, ele que idealizou isso tudo. Entendeu? Eu não sei como é que foi lá a negociação, não aceitou. O que eles resolveram fazer? Ah, cara, vamos pegar o enredo do livro, a viagem. 1922, né? Ninguém Né? esperava Achava que que. não é que nem hoje, se você fizer uma coisinha, até aqui no YouTube mesmo, fizer alguma coisinha aí, pum, já vem direito autoral em cima, então não tem como burlar. Mas naquela época, era meio assim, meio escusa a situação, eles tentaram a sorte, e se deram mal. Né? Entre aspas, se deram mal assim, porque Eles se deram, eles a entraram gente, para a a história, gente se deu mas. bem, porque nós É, temos ainda hoje, graças a Deus, esse filme aí, que por causa da ação da viúva, né, que entrou com processo, eles ganharam o processo e as cópias tinham que destruídas. ser destruídas, né, que foi a ordem. Mas algumas cópias, aí, como esse filme se espalhou pela Europa, né, ele veio da Alemanha, foi para a França, se não me engano. Mesmo com a destruição das cópias na Alemanha, espalhou-se para outros lugares do mundo, né? Conseguiram reconstituir. Alguns dizem que a película Nosferatu não está completa, que de algumas coisas se perdeu para sempre. Eu não sei se isso é verdade ou não. Mas enfim, mas temos o filme basicamente Sim. completo aí. Entendeu? E estamos aí, graças a Deus. Não deu certo para ela. E se tornou um clássico que vê o pai como eu falei anteriormente, o pai de todos esses filmes de vampiro que vê, que é A Luz do Sol, para quem não sabe. A Luz do Sol, no livro do Bram Stoker, que é o livro mais famoso de vampiros, o Drácula ele não morria com a luz do sol, né? Ele enfraquecia, não, mas ele não morria, não pegava fogo, não acontecia o que acontece nos filmes hoje. Então todo esse conceito de o vampiro morrer na luz do sol, de explodir, sei lá, de virar cinza, tal, não veio do Bram Stoker, das lendas que ele pesquisou, não tinha isso. Isso veio do Nosferatu. Então, se você não gostou do filme Nosferatu, mas gosta de, sei lá, Anjo da Noite, gosta de Entrevista com o Vampiro, outros filmes de vampiro que vieram, Garotos Perdidos, tal, que os vampiros morrem com a luz do sol, então você deve agradecer a esse clássico de 1922, que senão não teria possível dessa forma, como é concebido hoje. Entendeu? E muito se deve, né? E assim, características que. A importância, o que acontece? Nosferatu não foi uma mera cópia do Drácula, né?
Se a gente for observar, ele tem a impressão digital dele, deixou marcada no tempo, tanto é como, né, como o Felipe já está dizendo aqui, que se espalhou por esses outros filmes e tudo mais. Avançando um pouco, para a gente entrar no propriamente dito aí no filme de 25 do Eggers, né, do filme Uhum. atual, da refilmagem, vamos passar um pouquinho só por 79, que teve o diretor alemão Werner Herzog, né? Isso. Ele fez a versão dele também. Não gosto, mas, né, enfim, sou apaixonado pelo clássico de 22, não gosto do Herzog e já vou falar daqui a pouco sobre a atual do Eggers. Mas, enfim, gostos à parte. Fala um pouquinho como é que foi essa versão, qual foi a diferença que ele trouxe lá de 22 para O essa. Herzog, cara, você não gosta, mas eu já vou falar que eu gosto. Eu não gosto mais do que a original, para mim, a 1922 ainda é insuperável nesse ponto aqui. Mas, assim, ele trouxe ele amplificou o conceito, no caso. Porque de 1922, se você for ver, apesar de ter filme mudo, você sabe, né, que tem as legendas, aquelas legendas que usam em filme mudo, né, que cortam o frame e aparece lá que a pessoa está falando, no caso. É, ele não tem diálogo nenhum, praticamente. É só no começo, quando o Ruther chega no castelo, que tem aquela interação deles lá meio estranha, né? Mas depois que acontece tudo ali, que ele sai, que ele vai viajar para Bremen, né, no caso, para Wurzburg, no caso, a cidade fictícia lá da Alemanha, ele vai viajar para lá, que seria Londres, né, no caso, que eles mudaram tudo ali, mudaram o nome, que seria Em Londres. relação ao Drácula O original. Drácula, no caso. Aí ele passa quase a não aparecer. Ele aparece pouco. Mas quando ele aparece, rouba a cena, sempre, né? Então, aí nesse caso aí, o que aconteceu? O Herzog, ele deu mais personalidade ao Warlock, né? E no caso ele se mostra, ele não se mostra como simplesmente um monstro, ele se mostra como uma pessoa, como um ser atormentado pela vida eterna. Entendeu? Ele dá esse conceito, que ele é pessimista, que para ele a imortalidade não é uma dádiva, é uma maldição. Entendeu? Você vê as pessoas morrendo em volta dele e ele continuar vivo. Entendeu? Tem todo esse conceito, entendeu? Do Nosferatu. E também com relação aos ratos tal. E o filme do Robert Eggers agora ele explora muito os ratos que se espalham pela cidade. No clássico Nosferatu, de 1922, eles aparecem, estão presentes, claro. Eles aparecem na cena do cais, no navio quando ele sai, mas na cidade, se eu não me engano, não tem cenas dos ratos disparados pelas pessoas, né, no meio da. Já no do Herzog, ele fez questão de fazer isso aí. Os ratos espalham, quer dizer, o pessoal vê, algumas pessoas ali percebem que já estão contaminados com a peste, vão morrer mesmo, e passam a agir de formas totalmente aleatórias ali, pessoas dançando na rua, banquete no meio dos ratos, coisas Não, assim. isso eu admito, vamos lá, eu não gosto do filme, mas eu não sou aquele xiita, né? Aquele fã xiita de que, porra, eu não gosto, então não presta nada presta. Claro, reconheço méritos dentro da filmografia do Herzog, sobretudo no trabalho que ele fez nesse filme. Essas partes que você exaltou, eu acho realmente incríveis, tanto é que foram retomadas agora na versão do Eggers, e eu acho realmente que ficaram bacanas. O que para mim não mata a versão do Herzog em 79 é o clima, é a atmosfera, que ele não traz ali um filme de terror. Tá? Ele traz ali, ele coloca o Nosferatu, né? Ele ambienta como um drama. Se você for pegar na essência mesmo, né? É um grande. Isso, para mim, não casou muito bem. Eu enxergo aquilo ali como um terror, e por isso que eu enalteço tanto a versão, o clássico e a versão agora do Eggers. Né? Podemos cair dentro agora do Eggers? Vamos destrinchar isso daí? Vamos lá com o Roberto Alves, que Esse é o cara. esse é o cara. Eu, francamente, cara, assim, falando assim de uma. Vamos tentar aqui colocar uma sinopse básica, né, do que o Eggers, do que vocês vão ver, porque aí você que já conhece a obra, você já tem uma ideia, né? Você já assistiu os anteriores que a gente está falando aqui, você tem uma ideia do que te espera no cinema. Para quem não tem uma ideia, eu quero ver, pô, isso me chamou a atenção, cara. Eu sou fã do Eggers, eu quero ver esse filme aí de terror, gosto de filme de terror, vou lá no cinema. Cara, para você ter uma ideia básica, a gente tem ali, né, a Ellen, né, que é Ela, a personagem da Lily Rose Depp, é, que ela faz, no início, ela é muito jovem, ela se sente muito solitária, né? E aí ela tem a brilhante ideia de fazer uma oração
né? Uma oração Que oração é essa, hein? Meu Deus do céu. para o universo. Que assim, não me ela tecnicamente ela diz, não me interessa quem está ouvindo, seja você bom, ruim, o capiroto, seja quem for. Ela faz uma oração ao universo, né? Ela joga no vento que surja, que venha para fazer uma companhia para acabar com essa solidão dela, que ela está ali realmente desesperada com aquela solidão, né? Uhum. E esse pedido tão adocicado dela acaba chegando aí nos ouvidos mortuário lá né, do nosso querido, O John Locke. nem tão querido assim, o Warlock. O que acontece? A partir daí, ela rola meio que uma maldição, né? Ela desperta esse ser, Uhum. e a partir daí, cara, a vida dela e a vida de quem a cerca vira um verdadeiro inferno, né? Porque anos depois ela conhece Uther, o Ruther, que viria a ser o Thomas esposo Uther. dela, e se casam e tudo mais. Eu acredito que em determinado momento ela nem se lembrava mais dessa besteira que ela Não, ela fez, diz que né? quebra, entre aspas, a maldição. Tá, mais pra frente a gente vai falar Isso. isso. Mas Entendeu? enfim, aí o que o cara já não sabe, detalhe, tá, galera? Vão ter spoilers aqui, né? De certa forma, vamos ter alguns spoilers aí, mas assim, francamente, não é uma situação que vá atrapalhar a tua experiência no cinema. Não é aquele filme que, se você souber o final, não, sabe? Pelo contrário, E você tem que basicamente, se você vivenciar. viu o de 1922, você vai saber que o final é basicamente aquele, só de outra forma, uma releitura, no caso, do Sim. final. Mas basicamente é a mesma coisa. Entendeu? E assim, a partir disso, o Ruther, né, que é o esposo da Ellie, ele trabalha numa imobiliária, né? Imobiliária de um cidadão muito. Você bate o olho nele, você já vê que é uma pessoa No mínimo confiável. peculiar, né? O Vernock, né? E assim, o Ruther fica ali feliz da vida porque ele foi escolhido, né, para ter uma grande oportunidade profissional. Ele é enviado lá para onde Judas perdeu as botas, qual é o nome do lugar? Lá no. Nem lembro, né? Lá não, no castelo, na na Transilvânia mesmo, nos Transilvânia mesmo. Cárpatos mesmo, lá na Transilvânia. Falando que ele tem que levar uma proposta de uma antiga propriedade para um cidadão lá Conde muito rico. muito rico, só que esse conde falam muitas coisas, mais línguas, né? Imagina, cara, a gente tão boa. Falam, né? As mais línguas É, falam. Há uma aura de muitas coisas que falam a respeito desse conde. E o Ruther embarca nessa viagem e vai para lá. quer dar uma vida melhor para a esposa, né? Que ela por ela não, ele não iria. Ela Isso. fala para ele não ir, tenta. Igual no clássico original, né? Ela fala para ele não ir, que ela tá tendo mau presságio e tal, mas ele ignora, ele acha aquilo é uma besteira. Ele quer dar uma vida melhor para ela, que essa viagem vai tornar ele rico, né? E vai lá e se arrisca na aventura aí. Embarca e enfrenta o que vem pela frente. Eu vou fazer o seguinte: isso é uma sinopse básica. A partir daí, as coisas que acontecem, se você leu Drácula ou assistiu algum filme também relativo a Drácula, vai te trazer também, vai te botar no clima, porque a história, né, vamos dizer assim, a essência né, do Drácula está Uhum. ali. Vamos partir para um pouco, até para esse vídeo não ficar muito longo, vamos partir um pouco para a atmosfera do filme, né, para a opinião da gente realmente em cima do Uhum. filme. Eu de cara, assim, eu adianto que eu gostei muito, eu achei um filme excelente, do início ao fim. Como eu disse, a atmosfera, todo o clima ali, trilha sonora, o clima, as atuações estão fantásticas, sabe? Fantásticas ali. Eu não vi, assim, nada que desabonasse a qualidade do que foi entregue, do que o Eggers trouxe, né? Uhum. Você nota que a versão, ele traz para você, ele é um filme de um apaixonado. É alguém, se não fosse alguém que é muito fã daquela obra, não conseguiria transpor para o cinema como ele fez. Minha opinião. Acho realmente fantástico. Fico muito na dúvida, isso é polêmico, mas aí é cada um gosto, né? É igual bunda, vocês sabem disso, cada um tem a sua. Para mim, equiparado ali com o clássico, se não ultrapassou, cara. Para mim, eu achei excelente que ele conseguiu fazer o que o Nosferatu, né, causou na época dele, criou na época dele, para mim o Eggers traz hoje. Porque ele ressuscita os filmes de vampiro, cara. Vampiro mesmo. Terror, sabe? Não aquela coisa daquele cara bonitinho lá, sedutor, com a taça de vinho na mão. Esquece isso.
Ele traz aqui, ele te insere numa atmosfera de Grotesco, né? terror. Isso. Grotesco, terror mesmo. Sabe, você vai. Ele traz realmente, ele cria, ele consegue criar essa atmosfera. Eu achei isso sensacional. Eu achei assim, digno de nota. A única ressalva que eu tenho com relação ao filme, também não é uma ressalva para mim, não desabone nada, é em relação ao visual do Nosferatu. Né? Esse cara tá tranquilo para ele. Para mim, a única Tranquilo, coisa que já pega. vou falar, tranquilo entre É, aspas. Tem minha ressalva também, mas não atrapalhou a. porque assim, para mim, eu senti uma falta de. Até a página 2, tá? Porque a atuação lá do Bill Skarsgård foi sensacional também. Mas por se tratar de Nosferatu, eu esperava algo em relação ao visual do personagem do Conde Orlok, perto, né, do que foi o clássico lá do Max Schreck, lá de 1922, o ator que interpretou o personagem. Eu esperava algo naquela linha, claro, com acréscimo, né, de que ele fizesse alguma mudança, alguma coisa da maneira que ele visualiza. Mas ele mudou radicalmente assim a ideia, né, desse Ele quis personagem. trazer mais próximo do Drácula, não é nem do Drácula, a pessoa fala que é do Drácula. Ele realmente, o Vlad Tepes, né, que é a inspiração assim, visual do Drácula, o Bram Stoker que fez, ele tinha um bigode, né, um bigode grande, bigodão, Bigode grosso. bigodão, e a aparência do Nosferatu, no caso, ele em entrevistas, o Robert Eggers, ele quis colocar ele como um nobre romeno morto, um, um nobre, né, daquela época de 1600 e pouco, não sei qual é a data que ele. E os nobres naquela época até usavam, tinham bigode. Se você for ver lá o Vlad Tepes, bigode. Qualquer contemporâneo dele, se você for ver lá na história, um livro de história, alguma coisa, vai ter aquele visual, bigode, entendeu? Aquelas roupas que ele usava. E ele quis colocar o cara como se tivesse parado no tempo. O cara morreu, mas ele continua com aquela mesma. Vê que ele se sente. Ele é um lorde. Para ele, mesmo o título dele já não vale mais de nada, porque já passou anos, não tem mais. Ele exige ser Ele exige ser tratado como um nobre, como um lorde. Arrogante como, Exatamente. né, E isso foi tudo fruto de pesquisas, que o próprio Eggers falou. Ele pesquisou como agiria o trabalho de pesquisa dele é sensacional, cara. Tanto da figurino, comportamento. Ele quis passar o comportamento de um nobre daquela época, como ele era exatamente naquela época. Pô, você vê o cara é arrogante pra caramba, o cara tem aquela imponência, ele chega ele diferente do clássico de 1922, que ele era meio curvado, meio. Ele, apesar dele ser meio corcunda também, tudo, mas assim, ele tem aquela imponência, ele vem todo. Quando ele aparece no lugar, ele tem uma oponência de um rei, sei lá, de um imperador, de um alguém nobre mesmo. Até para evidenciar isso, o Eggers coloca, né, o Skarsgård como um cara, ele tem, sei lá, é um gigante. Não espera aquele Nosferatu, né, mirrado, raquítico, não, é um cara imponente, até na figura, não só psicologicamente, como, né, exatamente, fisicamente também, né? E assim, com isso, mas assim, como eu disse, foi o que eu esperava de encontrar essa figura. Mas, para mim, não abalou em nada, né, o juízo que eu faço do filme. Cara, gostei muito. Acho que o ano de 2025 promissor demais para terror, porque vem coisa boa ainda. Já estão anunciando, né, um lobisomem para agora, para janeiro também. Estou curioso com isso. Vocês também, se tiverem, deixem aí, né, nos comentários. E assim, eu acho que ele presta uma ode a tudo, né, que foi feito a toda a lenda que se criou em torno disso, as histórias, ao mundo gótico ali mesmo, ao horror gótico, ele traz tudo isso. Quem é gótico, cara, quem abraça essa cultura aí, punk gótico, vai adorar esse filme. Com certeza, você pode ver aí, já tem em várias redes sociais aí, pessoas já adotando esse visual dele, já clássico bigodão, entendeu? Com casacão lá e por aí vai. Vai virar icônico, com certeza. Já se tornou para mim, na minha opinião. Também acho que daqui a algum tempo a gente vai. Eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai ter uma enxurrada de novos filmes aí de vampiro, buscando realmente o terror como a essência, né, que se perdeu há muito tempo. Bom, basicamente é isso, né? A gente aprova, a gente indica, recomenda demais. Vai lá, cara, vai no cinema, traz a tua opinião. Se você não assistiu ou vai assistir,
Deixa a tua opinião aqui embaixo. Se você discorda da gente, não tem problema, coloca aí, mas a gente quer saber. Você já assistiu o Nosferatu clássico, lá de 22? Assistiu do Herzog? Assistiu agora do Eggers? Qual é o teu favorito? Qual é o teu filme de vampiro favorito no geral? Vamos trocar essa ideia. A gente já pede para você para se inscrever aí no nosso canal, deixar o like, né? Exatamente. E assim, até para a gente trazer muito mais vídeos interessantes, que é o que vai rolar aqui daqui para frente, a gente conta com vocês. Vamos expandir essa conversa aí nos comentários, coloquem as listas dos melhores filmes de vampiro para vocês aí e o que vocês acharam dessa nova adaptação do Eggers. Não é isso? Exatamente. Então, galera, a gente se vê na próxima. Valeu!